Bom dia a todos. A gente vai gravar a reunião. O Wendy já começou a gravação? Sim, já está gravando. Gravando. Então, neste momento, eu declaro aberta a reunião do número 277 da congregação do Instituto de Matemática e Estatística. Iniciar a reunião pedindo a permissão dos senhores e das senhoras para incluir um ponto na pauta, que é uma deliberação sobre o nosso curso de graduação em matemática, né? Eu vou ler exatamente o que é o ponto. O pedido foi feito pelo colegiado, mas na hora de montar a pauta a gente se passou, na verdade é essa. É justamente a inclusão do ponto do ofício que foi encaminhado pelo coordenador do colegiado no dia 13, tá certo? Como todos sabem, há uma resolução do CONCEP, resolução 02/2021, que reduz o semestre de 17 semanas para 15 semanas. Ou seja, as disciplinas agora terão carga horária múltipla de 15. E o colegiado de matemática está trazendo um ajuste, né, alterações curriculares para fazer frente a essas mudanças, tá? Então são coisas que já foram discutidas com os departamentos, né, com o respectivo departamento de educação, departamento de matemática, departamento de física, né? E a gente vai listar aqui, no momento adequado, eu vou pedir que o coordenador do diurno e do noturno, caso queiram se manifestar, que eles apresentem aqui as alterações. Bom, tudo isso, claro, se os senhores concordarem com a inclusão desse ponto na pauta. A pauta é uma pauta curta, então não vai alongar muito nossa reunião. Quem está de acordo com a inclusão do ponto na pauta, por gentileza, se manifeste no chat. Ou, se quiser, pode fazer uso da palavra. Todos estão de acordo? Alguém tem alguma objeção? Vamos começar, então, esse ponto vai para a parte da pauta, exatamente. Vamos colocar no final da pauta, tá? Que assim fica mais adequado. Com isso, a pauta passa a ter os seguintes itens: a apreciação dos termos de área de referendo, são 2. Estágio pós-doutoral, do professor Adriano Catai. A apreciação da solicitação de afastamento, do professor Paulo Canas. A apreciação da solicitação de licença para trato de interesse particular, do professor Kim Samejima, está no nome do processo. O item E passa a ser as alterações curriculares propostas pelo colegiado de matemática. O Wendy, por favor, coloque no item da pauta, quando você fizer a ata, exatamente como está no ofício. Então, eu vou começar abrindo a palavra para os membros dos conselhos, né? Dos conselhos do CAI e do CAPEX, Edileide Brito e Márcia. Por um lapso nosso, nós marcamos a reunião no mesmo horário que o CAI costuma se reunir. Então, por conta disso, o professor Michael Samuels, que é o suplente de Márcia, está representando o CAI nessa reunião. Então, por gentileza, Michael ou Edileide, tragam os informes dos conselhos. Bom dia a todos, bom dia, pessoal. Na última reunião do CONCEP, houve a aprovação, né, da resolução de atualização de extensão, que o professor Evandro até compartilhou no grupo e já está, né, disponível. E, no caso da resolução sobre o professor visitante, por conta da discussão que foi longa, né, muitas pessoas debateram a resolução de corretalização da extensão, foi adiada para uma próxima reunião do CONCEP, que ainda não foi agendada, tá? Mas que vai ser agendada ainda esse semestre.
Em relação ao CAPEX, a única coisa assim, que eu tenho para comentar é que no ano passado foi construído, né, um grupo de discussão para avaliar a compra de servidores para serem utilizados interunidades. Só que esse grupo de trabalho, infelizmente, foi quase que desfeito, porque algumas pessoas saíram para pós-doc, então a discussão não avançou muito. Então, na última reunião, foi falado no CAPEX que vão ver como é que vai fazer, se as pessoas vão querer continuar contribuindo, né, no comitê, mesmo estando afastados, ou se eles vão refazer o comitê para poder dar seguimento. E tem a questão também de orçamento, né? Claro, porque precisa de orçamento para comprar os servidores. Acho que era isso. Obrigado, Edileide. O professor Michael está informando que não tem informes com relação ao CAI. Tá? Com relação ao consumo, eu tenho alguns informes. O principal dos informes é que nós estamos com o período eleitoral para consulta, sucessão do reitor, né? Em aberto. O período de inscrição de chapas terminou na semana passada, dia 11, salvo engano. E nós tivemos inscrição de 2 chapas, né? Uma chapa composta pelo professor Paulo Miguel, que é o atual vice-reitor, e candidato a reitor, o professor Paulo Miguel, e candidato a vice, o professor Penildon Silva, que é o nosso atual pró-reitor de graduação. A outra chapa, formada pelo professor Fernando Conceição, e para reitor, e vice-reitor, o professor André Luiz, da Faculdade de Medicina. Ainda em abril, eu abri o auditório do Instituto para receber a chapa do professor Miguel. Na época não era chapa, era professor Miguel apenas. Então, eu devo, por questão de isonomia, né, paridade de armas, eu devo conceder o mesmo espaço para a chapa do professor Fernando Conceição. Tá? Então, receberemos aqui, eu imagino que ainda esse mês, no começo do mês que vem, o professor Fernando Conceição e o professor André Luiz para falar sobre suas propostas para a universidade. Todos serão comunicados na oportunidade. Não tivemos reunião do Consune por esses dias. Tem tempo que não tem reunião do Consune, inclusive deve ter uma reunião em breve, imagino. E quando tiver pauta do Consune, eu vou encaminhar para a lista da congregação, para a lista da unidade, conforme o interesse do tema. Tá? Esses são os informes. Esse é o informe do Consune. Nosso informe é que esse ano nós tivemos de novo mais uma emenda parlamentar aprovada. Essa emenda parlamentar, do mesmo modo que as últimas, ela veio direcionada para despesas com obras, né? E como nós temos uma obra que ainda não foi iniciada, já está com o projeto pronto, mas não foi iniciada, que é a melhoria dos nossos espaços de sanitário, recepção, sinalização tátil, sinalização aérea. Então, a deputada, né, a deputada Alice da Mata, mandou o recurso direcionado para essa obra. Consequentemente, quem faz o plano de trabalho é a SUMAI. Tá? Então, a SUMAI já elaborou o plano de trabalho, já foi encaminhado para a PROPLAN, e a PROPLAN cuida dos detalhes. O que eu estou acompanhando agora é a questão do edital, da licitação. Que é uma licitação que realmente é uma coisa inexplicável, né? Estamos desde 2019 recebendo emendas para esse fim e ainda não conseguimos sequer começar a obra. Só para deixar claro, o IME não é a única unidade nessa situação. Só para citar duas, por exemplo, o FACOM está nessa situação, a Faculdade de Direito na mesma situação. E é uma pena porque o recurso, ele, como todos sabem, né, 200, 300 mil em 2019 não valem 200, 300 mil em 2022. Ou seja, o que você fazia com esse dinheiro em 2019, você não vai conseguir fazer em 2022 com o mesmo dinheiro. É uma pena, mas nós temos o compromisso da PROPLAN de completar o recurso que nós temos da emenda para fechar a obra.
Eu vou continuar cobrando, continuar acompanhando, e assim que tiver um ok, a gente vai informar também a congregação para que a gente fique atento na execução do nosso projeto. Lembrando que o projeto foi apresentado aqui na reunião da congregação pela arquiteta Denise, Denise Vieira, salvo engano. Ela esteve aqui na congregação e apresentou o projeto. Não sei se os senhores recordam. Alguém tem mais algum informe? Graça, tem informe? Bem, a não ser que... Bem, posso falar, né? Sim. O Prof. Mate... Desculpe, viu, professor Armando, se eu quiser, eu interrompi, mas daqui a pouco o senhor fala. Existe uma proposta da SBM do doutorado profissional, tá? Então, a gente recebeu a minuta ontem, tá? E aí a gente vai olhar ainda essa minuta e tal, né? Com o professor Evandro e Kleiber e o professor Joilson, e assim que a gente tiver uma posição, né? Souber os maiores detalhes, a gente encaminha, né? Ou se for o caso, passa para a congregação, né, professor Evandro? O trâmite é primeiro o departamento de matemática, né? Sim, sim. E o departamento dando aval, a gente traz para a discussão na congregação. Eu já encaminhei para o professor Joilson também, tá? A proposta. Ótimo. Professor Armando, por favor. Eu não sei se isso é exatamente forma, mas eu queria saber notícia sobre a instalação das copas do MEI que foram compradas há algum tempo. Como é que está esse processo de instalação nas salas de professores, nas salas de convivência também? Foi comprada no ano passado, já estou aqui. Eu lembro. E aí, o senhor tem alguma informação a respeito? Como é que está essa questão da instalação? Armando, agora realmente você me fez uma pergunta que eu não saberia te responder agora exatamente como está essa instalação. Eu já passei aquela listagem que você me mandou para Arthur, para ele começar a fazer isso, tá? É que é um atropelamento, cada hora é uma coisa, e a gente vai se perder. Mas amanhã, ainda hoje, amanhã é feriado, ainda hoje eu vou ter contato com o Arthur e vou perguntar a ele como é que está essa instalação. Tá? E eu te dou o retorno disso, eu te mando o retorno e mando o retorno por e-mail para o seu e-mail do colegiado ou o seu e-mail pessoal. Tá ótimo. Obrigado, viu, professor? Tá bom? Tá bom. Mais algum informe? Então vamos entrar na pauta, porque aí, aparecendo informes, a gente pode fazer ao longo da reunião entre um ponto de pauta e outro. Wendy, por favor, coloque aí todos vejam os termos de referendo 02 e 03. O 02 já está na tela, professor. Eu acho que tem que... Está na tela? Aumentar a apresentação. Tem que aumentar, né? Pessoal, peço desculpas também, porque hoje a gente não conseguiu se organizar a tempo de fazer a transmissão pelo YouTube, mas a reunião está sendo gravada, como vocês podem perceber, e será disponibilizado no YouTube. Assim que terminar a reunião, a gente vai fazer. Wendy, eu não consigo aumentar, não. Você pode, por favor, alguém pode ler aí o que é o ad referendum? Qual é o período de afastamento, professor? Esse afastamento aqui? De Diego? Sim. Ficará no processo. Pois é, mas aqui não tem período de afastamento, não, mas já foi, já afastou, né? Já foi de março. Já recebi um e-mail dizendo que ele já voltou. Ele já voltou. Tá certo. Wendy, por favor, você consegue ler aí o ad referendo? Então você conseguir ler. Considerando o pedido de afastamento constante no processo 23066-010-597/2022-55 e ainda a manifestação favorável ao pleito pelo Departamento de Matemática, o diretor do Instituto de Matemática e Estatística,
no uso de suas atribuições, resolve autorizar, ad referendo da congregação, o pedido de afastamento do docente Diego Catalano, CIAP 185-8330, para participar do evento The 12th INACS International Conference on... o nome aqui em inglês, grandão. Tem um quadrinho azul aí, professor. Consegui. É um evento, é o 20º, né? 20º IMEC International Conference on Nonlinear Evolution Equations and Wave Phenomena Computation. O professor já foi. No termo de ad referendo não consta o afastamento, mas esse prazo está registrado no processo. O professor já foi, já voltou, inclusive. Já foi em março, né? No ad referendo. Então, eu já recebi o e-mail informando do fim do afastamento do professor. O próximo ad referendo é o 3, não, Wendy? É o 2, foi invertido. Você botou fora da ordem. Então, você botou primeiro o 3, agora o 2. Ok. Aqui, pessoal, o ad referendo confirmando o resultado da seleção feita pelo programa de pós-graduação para professores visitantes, né? Professor Carlos Raposo e professor Valdério Anselmo Heinsen. Os dois pelo mestrado, tá? Então, esse ad referendo é de fevereiro, né? E nós tínhamos que fazer essa homologação para que o processo de contratação dos professores fosse dado prosseguimento. É o edital professor visitante 01/2022 da PRPPG UFBA. Tá? Precisava dessa validação. O edital é um edital da universidade, a seleção é feita pelo programa de pós-graduação. Então, para dar prosseguimento, a gente teve que fazer o termo de ad referendo. Já tinha passado o período recursal dentro do colegiado, não havia questionamento dentro do colegiado, então o processo seguiu com esse termo de ad referendo. Inclusive, o professor Carlos Raposo já está se preparando para desembarcar na nossa cidade para passar um período, se eu não me engano, de 2 anos, trabalhando junto com o departamento de matemática. Na verdade, trabalhando junto com a pós-graduação, né? Ele tem atuação em diversas áreas. De repente, ele pode colaborar com os 2 departamentos. Então, algum esclarecimento adicional sobre os termos de ad referendo? Alguma pergunta? Então, gente, em discussão, quem concorda com os termos de ad referendo? Agora, os termos de ad referendo dizem respeito, basicamente, a afastamento de professor, aceleração de processo de professor visitante. Então, são termos de ad referendo mais tranquilos. Então, em discussão, quem concorda, por gentileza, se manifeste no chat. Havendo discordância, por gentileza, comunique. Abstenções também, comunique. Mais alguém falta votar? Wendy, o próximo item da pauta é o estágio pós-doutoral do professor Adriano Catai. Eu peço que... Quem está representando o departamento de matemática hoje? O professor Joilson? O Joilson tem condições de falar? Eu posso só falar aqui. Minha internet está um pouco ruim. Mas Samuel também está na sala, se for possível. Samuel está na sala. Também está aqui.
Se você puder falar um pouco, Samuel, do próximo item da pauta, agora em discussão, solicitação de estágio pós-doutoral do professor Adriano Catai. O processo está aí do lado. Quem quiser verificar. Se for necessário, eu posso falar também, tá? Por favor. Quem vai fazer a apresentação? Samuel? Ele é o Joilson, então, talvez o Joilson quiser. Eu posso falar. Por favor. Vocês conseguem me ouvir aí? Perfeitamente. Pronto. Então é isso. O professor Catai, Adriano Catai, fez um projetozinho para passar um ano fazendo pós-doutorado aqui no Departamento de Matemática e comigo, né? Vamos aproveitar aí também a vinda do professor Raposo, que é um especialista na área, que foi orientador também do professor Catai. E a ideia, a previsão é começar, acho que no 1º de junho, se eu não estiver enganado, no início do mês de junho, com duração de 12 meses. Não vai ter curso para a universidade, né? E não há previsão a princípio de bolsa, então é isso aí, o projeto. O projeto está feito, está bem direitinho aí no seio do processo. Ok. Pergunto se há alguma objeção, requerimento. Isso passou pelo colegiado de doutorado? Passou? Eu estive de férias aí na última reunião do colegiado. Isso não é necessário passar pelo colegiado de doutorado, não. Uhum. Sei. O trâmite é esse, né, Joilson? Oi? O trâmite é esse, né? O trâmite é esse. Abre-se o processo, como foi feito com o processo do professor Eleazar Madriz, né? É exatamente a mesma coisa. Porque não tem bolsa, né? Não tem bolsa, sim. Sim. Mais algum esclarecimento? Mais algum pedido de esclarecimento? Então, senhores, em discussão, pedido de pós-doutoramento do professor Adriano Catai está em discussão. Quem concorda, em regime de votação agora, quem concorda, por favor, manifeste sua aprovação. Quem discorda, por favor, faça-nos saber. E abstenções, se manifestem. Se quiser, pode fazer uso da palavra. Todos votaram? Eu concordo. Agora, eu não sabia que era possível fazer esse tipo de coisa, assim, sem passar pelo colegiado do doutorado, nem coisa nenhuma. Como é que é esse processo? Realmente, eu não sabia que isso era possível, não. Acho que Existe uma resolução do conceito que disciplina a questão do estágio pós-doutoral. Eu posso enviar depois a resolução. Certo, obrigado, Wilson. Nada. Vou baixar aqui essa resolução e vou botar aqui em discussão, mas foi discutido, né, o professor fez um requerimento, então, na prática, uma pessoa solicita, né, um candidato solicita um período de estágio pós-doutoral, o professor que vai orientar, que vai acompanhar, que vai supervisionar, ele aceita ou não e traz a pessoa para fazer o estágio pós-doutoral. Tem que passar pela congregação porque a universidade emite um certificado para a pessoa confirmando que ela teve um período de pós-doutoramento na universidade. É o Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão. É a resolução do certificado emitido após o relatório, que também tem que aprovado pela mesma unidade, né? Isso. E basta um requerimento como esse tipo? Precisa de um plano de trabalho? O que precisa mais? Consta tudo no processo aí, o projeto de pesquisa. Certo. Vamos saber. Porque isso é interessante até. A gente lá no colegiado, no doutorado, a gente pretendia fazer uma espécie de programa geral do colegiado de pós-doutoramento para ex-alunos, né?
exatamente nesse padrão, que a gente não tem como ter bolsas, né? Mas muitos alunos nossos, eles estão ali meio distantes da pesquisa, né? Pelo estado da Bahia, etc., né? É bem interessante saber que ela pode ser bem mais fácil do que a gente pensa, né? Quando são responsáveis, Sim, né? sim, sim. Isso aí já era algo que eu pretendia nas próximas reuniões colegiadas mandar um edital, né? Para esse tipo de coisa, mas sabendo que é assim tão fácil, é bem melhor saber. Isso é ótimo, né? Ótima notícia. Juiz, se você puder também me dizer, se bem que já está nessa documentação que você vai me mandar, né? Ótimo, que eu já vou levar isso para as próximas reuniões. Eu não Né? entendi. Você falou o que por último? Essa documentação que você dessa resolução, você vai me mandar então, né? Sim, aí eu mando a resolução. Eu tenho guardado aqui. Obrigado, então. E aí já levo para a próxima reunião que a gente deve fazer esse edital a partir ou do próximo semestre ou do próximo ano. Né? Ok. Já tem um edital aqui, viu, professor? Já tem uma resolução da UFBA. Sim. Tá? É só entrar na página ufba.br e clicar lá em Conheça a UFBA. Aí tem lá, aí vai abrir uma série de itens, a legislação. Aí tem. Eu sei, mas lá não. Aí tem as benditas resoluções. Eu sei, mas ali você se perde nas resoluções. Obrigado, viu? Pronto, Obrigado. Beleza. Próximo item, gente. Afastamento de professor. Professora Giovana, por gentileza, se você puder fazer aí falar do afastamento do professor Paulo Canas Rodrigues, que não está com o número do processo, eu não tenho como acessar aqui, mas o Wendy vai colocar na tela, né, Wendy? Os documentos que estão aqui, solicitação de afastamento, já está aí para todos acompanharem. E, professora Giovana, os itens C e D, poderia falar sobre os afastamentos? Posso sim. Bom dia a todos e todas. O professor Paulo está pedindo afastamento para o exterior. São 2 congressos e também ele participará de reuniões. Ele é presidente, né, de 2 associações, se não me engano, uma no estrangeiro e uma aqui no Brasil. Então, também ele participa de reuniões, né, quando ele vai. Não ultrapassa 15 dias, né? Ele fica em torno de 11, 12 dias no exterior. Se comprometeu a questão da reposição das aulas, né? Deu a declaração também de que vai entregar relatório, né, quando retornar. E foi aprovado no departamento o afastamento dele. Ele também tem um afastamento nacional, mas é em julho, nas férias, né? No congresso também aqui no Brasil. Afastamento para o Brasil. Então, esses são os 2 afastamentos por menos de 15 dias, né? Professor Paulo Rodrigues. Ok. São 2 afastamentos, né? Você sabe dizer se há alguma objeção a fazer os 2 afastamentos no formulário só? Eu não sei, não. É porque o período... Eu entendi que tem que ser no mesmo, porque ele botou um período... Na verdade, ele vai emendar, né? Para emendar, para garantir que é menos de 15... Assim, para contar que o tempo que ele vai ficar, porque senão ele ficaria, né, com... Ele está emendando. Ele vai aproveitar a viagem, na verdade. Porque senão ele teria que ir, voltar e retornar para a Itália, para Nápoles. Na verdade, são 2 lugares, né? Itália e... Eu não lembro outro, Noruega, eu acho que sei. Então, ele vai... Por isso que eu entendi isso num formulário só, porque o período de afastamento é único. Nesse período de afastamento, ele vai fazer mais de uma atividade, né? Bom, se acontecer da Prodep questionar o formulário, tem que ser 2 formulários, aí eu já peço autorização para desmembrar, né? E mandar, tá certo?
Então, vocês Aí estão só peço votando cuidado sabendo com o que... período de afastamento para ser seguido, né? Porque o professor não retorna para o Brasil, né? Tem que ser... Termina um Tá. dia, começa outro... Porque Compreendi. tem um São João aí no meio também. Eu entendo que é um período só de afastamento. É como se ele tivesse indo para o afastamento e fazendo... Entendi. E dando as atividades que ele É porque executará entre esse um período. afastamento, entre um evento e outro, ele tem reuniões científicas, Reuniões. né? Legal. Então vamos imaginar que a Prodep não crie dificuldades, mas se criar, a gente vai ter que juntar aí com a chefia para fazer a justificativa do afastamento, porque tem 4 dias aí que ele não está em nenhum evento, né? Mas está em reuniões científicas. Enfim, Científicas, vamos lá. E pega um período de São João também, pega um período Isso. de recesso na universidade. Agora, o outro eu acho que não precisa, porque é nacional, fica só no departamento, né? Qual é o outro? Deixa eu ver. Ele tem um no Brasil mesmo, para o Rio Grande do Sul, para Gramado. O outro, Pro, não precisa passar porque é nacional e é nacional, é isso mesmo. Aí é só o diretor assinar. Não precisa passar por reunião da congregação. É só assinar. Beleza, porque esse acho que é interno, né? O departamento que acompanha depois, né? Ele tem que aprova e depois ele entrega aquele relatório, né? Perfeito. A resolução de 2019. Legal. Então, na verdade, só tem esse ponto da pauta relativo ao professor Paulo Canas Rodrigues e o próximo item da pauta, se os senhores não tiverem objeção, né? Queria apresentar logo também a licença para tratar de interesse particular do professor Kim Samejima e aproveitar e fazer uma votação em bloco. Se os senhores não tiverem objeção, acho que vai trazer celeridade à nossa reunião. Giovana, aproveite e fale logo do item D da pauta. Então, o professor Kim está pedindo para tratar de interesses particulares afastamento por 3 anos, a partir de agosto, 1º de agosto, né? O departamento aprovou já esse afastamento dele, né? Ele fez com uma certa antecedência por causa, né, do planejamento acadêmico e tudo, né? Para já contar que ele não estará presente, né? Inclusive, se a gente for pedir substituto, precisa estar aprovado, né? Exatamente. E o pedido de substituto até início do mês que vem, né? Início de maio, então. Exatamente. Pronto, o departamento aprovou tanto os pedidos de afastamento do professor Paulo Canas Rodrigues, quanto o pedido de licença para tratar de interesse particular do professor Kim Samejima. É isso? Todos os dois foram aprovados já. Beleza. Então, pessoal, em discussão, eu gostaria que fizéssemos uma discussão em bloco, né, dos pedidos de afastamento do pedido de afastamento do professor Paulo Canas Rodrigues da licença, do pedido de licença do professor Kim. E está em discussão. Quem tiver algo a falar, acrescentar, perguntar, aproveite. A chefe do departamento está aqui para esclarecer o que for necessário. Isso, Edileide. A Edileide colocou, professor Armando, o link da resolução, viu? É uma resolução de 2013. Obrigado, ótimo. Ótimo. Algo a arguir sobre os pedidos que estão em discussão? Tanto o pedido de afastamento como de licença para interesse particular? Giovana, vou fazer uma pergunta, porque ninguém perguntou nada, né? Vou perguntar uma coisa. Quantos professores hoje o Departamento de Estatística tem em licença na modalidade interesse particular? Nós estamos com 2, com 15, 3, mais o Wexley, né? Professor Wexley, o afastamento dele termina em março. Março de 2023. De 2023. Completa os 3 anos, né? Aí ele não pode pedir prorrogação nem nada, né? Pode não? Não, pode. porque no máximo 3 anos, né? Pode. Agora pode. São 3 anos, prorrogar por mais 3, aí sim. Eita! Não vi isso, não. Eu pergunto isso porque
Vocês sabem que vocês podem manter a unidade, em teoria, podia manter 20% dos seus quadros afastados, né? Então, Eu se a tô gente com... está... Né? A gente só tem esses afastamentos agora, né? A professora Silvia e o professor Rodrigo retornou. E a gente espera ter as duas redistribuições, né? Para completar o quadro também, né? Do departamento. Exatamente. Por que acontece? A gente tem que ter em mente que, considerando que o teto de afastamento é 20%, você está gastando 3 ou 4, talvez, se o Exley renovar. 3, ficam 3. Com o professor Kim são 3 afastamentos. 3, metade, mais ou menos aí, um pouquinho mais, metade está somente de interesse particular. Significa dizer que se você tiver 4 professores querendo fazer pós-doutorado, você vai ter um problema aí de afastamento. O que eu tenho o departamento de matemática tem algum professor, Joilson, com interesse particular? Tem Gianluigi, né? O que a gente tem também no departamento é que, no momento, eu sei que vai mudar, eu acredito que mude um pouco com o fim, né, da pandemia, se Deus quiser. É que a gente não tem, no momento, pedido para pós-doutorado no nosso Exatamente. PDP e nem no... Quer dizer, o PROQUAD, nossa, a gente vai precisar atualizar, né? Porque acho que a universidade toda, né? Que acho que é 2022, né? No último ano do... Isso. PROQUAD. Demais tem 5 professores de interesse particular. Então está caminhando para metade também, né? Exatamente. Está caminhando para metade. Então, assim, eu estou chamando a atenção disso porque o departamento de matemática tem 5. Pode afastar, salvo engano, 13 professores? 13 professores. Então, 13, quase 14. Então é 13. 13. Então, se você tiver 9 professores, não vai acontecer isso, mas vamos imaginar que tenha 9 professores querendo fazer pós-doutorado, você... Thaís é licença para acompanhar cônjuge. Você vai ter que negar o afastamento de pós-doc de alguém. Em função de ou solicitar que o docente está afastado para estar interesse particular retorne. Isso, pode fazer esse complemento também. A gente quer falar, porque na realidade existe a possibilidade, né? Exato. Pronto. Então vejam que essa questão da licença para interesse particular, ela pode impactar, né? Exatamente. Esse exame prejudica muito o departamento, mas ela pode negar. Mas a decisão de 6 anos, principalmente, né? Porque 6 anos é muito, né? Para tratar de interesse particular. Essa licença de interesse particular é ganhar dinheiro fora. Ok. Vamos lá. Pelas falas, eu não vi nenhuma objeção sobre os pedidos de afastamento e de licença. Alguém tem alguma objeção aos pedidos de afastamento, ao pedido de afastamento e ao pedido de licença? Sem objeções? Abstenções? Sem objeções, sem abstenção. Então, senhores, os itens C, senhores e senhoras, o item C da pauta, que é a solicitação de afastamento do professor Paulo Canas Rodrigues, e licença para interesse particular, item D, do professor Kim Samejima, estão aprovados e os processos caminharão. Acho que a ata deve ficar pronta hoje, então a gente já pode caminhar os processos para que sejam instruídos, né, pelos respectivos setores da universidade. Professor Darlan, professor Michael, está representando o CAI. Professor, o senhor teria algum problema em apresentar as alterações curriculares do curso de matemática, professor? Professor Michael, pode ligar a câmera, viu, por favor? Só um instantinho, valeu. Pois não. Quando você vai ligando a câmera aí, eu vou fazendo alguns informes também. Como todos sabem, né? Tivemos aí em junho do ano passado o processo de criação do Instituto de Computação e nós estamos no processo de implantação do Instituto em si. E o que cabe ao Instituto é fazer a transferência dos bens que estão no IME para aquele Instituto de Computação.
que nós temos feito, e o SEAD tem trabalhado muito nisso, inclusive ontem tivemos aí praticamente a manhã toda os servidores do SEAD trabalhando para agilizar esse processo, é fazer a catalogação dos bens. Os bens de projetos, eu autorizei que todos eles fossem liberados, é bem de projeto. A rigor, é um bem público, tá? Então, esses bens de projeto têm que ser catalogados e têm que ser encaminhados para o Instituto de Computação. Apenas bens de projetos foram autorizados para transferência. Deixar bem claro, esse kit que a gente recebe, né, com o professor, a mesa, o armário, o computador do professor, que é adquirido pelo Instituto, o que acontece? Esse bem, a universidade contabiliza como bem do Instituto. Então, no momento que eu pego um computador e estou repassando um computador para o outro instituto, eu fico sem argumento para questionar a universidade, no sentido que quando eu pedir computador para ela, ela vai dizer, você está pedindo computador, mas você cedeu 10, cedeu 15 para o outro instituto. Então, é o tipo de postura que enfraqueceria o nosso argumento na solicitação por mobiliário, por computadores, etc. Então, por conta disso, eu autorizei apenas os bens de projeto para serem removidos para aquele Instituto de Computação. Tá? Qualquer unidade da UFBA, ou ela tem espaço para as aulas da pós-graduação, ou ela usa os pavilhões de aula. Então, eu entendo que a pós-graduação do Instituto de Computação, do mesmo modo que a pós-graduação nossa funcionou um tempo, do mesmo modo que a pós-graduação de outras unidades ainda funcionam, eu entendo que eles deveriam e devem usar o pavilhão de aulas, né? O PAF1, o PAF2, o PAF3, que seja. E por conta disso, eu não autorizei reserva no espaço da pós-graduação. Até porque, se eu tivesse autorizado essas reservas, eu estaria prejudicando a pós-graduação do Instituto, porque os horários eram completamente em desconformidade com nossa atuação na pós-graduação. Então, também não autorizei o uso do espaço da pós-graduação. Com relação aos laboratórios, a mesma coisa. Esse semestre é um semestre que nós estamos retomando as atividades presenciais. Então, nós temos turmas que são presenciais e turmas remotas. Então, nós estamos usando nossos laboratórios para atender, da melhor forma possível, os nossos cursos de graduação. Os nossos alunos, inclusive, estão usando o laboratório para fazer uma espécie de tenda virtual dentro do Instituto, para atender os nossos alunos. Professores nossos que estão com dificuldade de dar aula no PAF estão usando também nossos laboratórios. Então, por conta disso, eu não tive como autorizar reserva para o IC nos nossos laboratórios. Nem para o IC e nem para nenhuma unidade da UFBA nos nossos laboratórios. Certo? Então, essas negativas foram no sentido de preservar o melhor interesse do nosso instituto. Tá bom? Professor Michael, por gentileza, professor, apresente aí as alterações curriculares do Colegiado de Matemática. Bom, pessoal, bom dia a todas e a todos, né? Obrigado, professor Evandro, pela palavra. Então, pessoal, como é de conhecimento de todo mundo, né? Acredito, tem a resolução CONCEP 02 de 2021, que prevê, a partir de 2022.2, a redução da carga horária de disciplinas de múltiplo de 17 para múltiplo de 15. Então, no caso dos cursos de matemática, são 3 cursos, né? É o bacharelado e 2 licenciaturas. O maior impacto foi realmente com a licenciatura noturna. Então, a gente teria uma redução ficaria com déficit de 360 horas para a integralização curricular, levando em consideração que as licenciaturas precisam cumprir um mínimo de 3.200 horas de encargo didático, né? Ou melhor, de disciplinas distribuídas entre obrigatórias, optativas e atividades complementares. E o que acontece? A gente teve que se adequar à resolução meio que forçadamente, a gente não teve muito tempo, a gente não teve grandes respostas dos departamentos em relação a como que eles vão se manter as disciplinas obrigatórias desses departamentos. Então, a UFBA ela fez uma espécie de sugestão, por exemplo, disciplinas de 102 horas passariam para 90 horas, disciplinas de 68 horas passariam para 60 horas,
E a gente, levando em consideração essa resolução, como que vamos mexer com o curso de matemática, né? Então, essa proposta ela foi aprovada no colegiado, e nessa reunião do colegiado teve participação do NDE do curso de matemática, e também foi aprovado no departamento, né? Então, a nossa proposta é passar as disciplinas de MAT B38, deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui, MAT B38, MAT B43 e MAT B46, essas 3 disciplinas que são comuns para os 3 cursos de matemática. Então, ao invés de reduzir para 60 horas, a gente vai aumentar para 90 horas. Então, aí a gente já ganha questão de 90 horas. E fora que tem um ganho para o aluno, no sentido de conseguir fazer uma revisão um pouquinho mais aprofundada de álgebra linear, conseguir um tempo um pouquinho maior para falar sobre teoremas importantes como Gauss-Stokes, no caso de MAT-B33, MAT-B43, e no caso de funções holomorfas seria o caso de também fazer uma revisão de números complexos, já que está aumentando essa carga horária e o aluno está vindo do ensino médio sem esse conhecimento. Mas só essa mudança não foi suficiente, então a gente também teve que alterar, levando em consideração as alterações da FACED, que em relação aos estágios. Então, o estágio 1 ele foi reduzido para 90 horas, e o estágio 2, 3 e 4 foi de 102 horas para 105. Então, levando em consideração isso e uma resolução de licenciatura que prevê que o estudante tem que cursar um mínimo de 800 horas de disciplinas de dimensão prática, nós tivemos que também aumentar as disciplinas para matemática para a educação básica. Pode passar a próxima página? Obrigado. Então, seria no caso, a gente não mexeu com a matemática para a educação básica 1, que seria para o curso de licenciatura diurna, e nem no equivalente para a licenciatura noturna. Então, a gente só mexeu na 2 e na 3. Foi o suficiente para sanar as 800 horas para disciplinas de dimensão prática. Bom, feito essas alterações, então, embaixo ali, para o curso 183.120, seria o curso de licenciatura noturno, então seria o equivalente para o noturno, né? Em cima está o diurno e embaixo está o noturno. Além disso, o colegiado também sugeriu a aprovação de colocar mais uma disciplina optativa para o curso de licenciatura diurna, visto que atualmente o aluno da licenciatura faz apenas 3 disciplinas optativas, o diurno, então ele faz atualmente 3, o bacharelado e a licenciatura noturna fazem 4, então é uma forma de padronizar as optativas do curso, e além disso, a proposta é incluir como obrigatória o curso de Fundamentos 1, que é MAT 98 para o curso de licenciatura noturna. Então, a gente também está aproveitando esse momento de reestruturação para fazer uma correção histórica, que é colocar a disciplina de Fundamentos 1, que é necessária para os alunos do noturno. Então, com essas sugestões do colegiado, o aluno passa a quantidade de carga horária de atividades complementares, que atualmente é de 200 horas, vai passar para 275. Então, não fica tão oneroso para o aluno. E, além disso, o colegiado ele se compromete a rever as normas de aproveitamento das atividades complementares. Visto que, atualmente, por exemplo, o aluno cursa um evento, por exemplo, o Congresso UFBA, por exemplo, de 50 horas, e o colegiado atualmente só aproveita 15 horas. Então, a gente também vai passar a rever essas atividades complementares. E é isso. Tentei expor de uma forma meio sucinta as ideias do colegiado, que foram aprovadas também no departamento. E fico à disposição para maiores esclarecimentos. Ok. O departamento já analisou e dimensionou o impacto, né? Que tem disciplinas aí que vão aumentar de 60 para 90, é isso? Isso. A ideia foi não criar uma nova disciplina como obrigatória para não onerar também o departamento. Então, o nosso principal cuidado foi não onerar os alunos, no sentido de jogar carga horária complementar para eles, né, correrem atrás, e também não onerar os departamentos. Ok. Professor Joilson, professor Samuel, estão representando... O departamento já analisou e aprovou por unanimidade essas mudanças sugeridas pelo colegiado.
Beleza, Eu fazer só um professor. comentário, Evandro, que muitas Boa dessas graça. atividades, boa tarde, bom dia para todos, que eu acho que eu nem dei da primeira vez, perdão, tá? Que o NDE também participou junto com o NDE também, a gente fez várias sugestões nesse sentido, tá certo? Então, o NDE também concorda com, apesar da gente não ser deliberativo, né? Mas de qualquer jeito é consultor apenas, a gente concorda aí com as propostas do colegiado. Legal. Bom, um trabalho feito colegiado, NDE e o departamento validando. O departamento vai receber aí um acréscimo, né, de carga de trabalho, mas vai ter uma compensação porque haverá redução de outras disciplinas que são ofertadas para outras unidades, né? Então, no frigir dos ovos, talvez o departamento tenha absorvido, vamos dizer assim, sem aumentar a carga horária no total. Certo? Gente, mais alguma pergunta? O professor Michael está aqui, podem fazer as perguntas. Só fazer mais um comentário, Evandro. Por favor. Sobre disciplinas do bacharelado, né? Que como a gente mexeu em disciplinas que são em comum para os 3 cursos, então, de certa forma, a carga horária do bacharelado aumentou um pouquinho. Então, a forma de a gente corrigir isso foi também aproximar o currículo do bacharelado atual do futuro curso de bacharelado. Então, no sentido de, atualmente, o curso de licenciatura de análise, né? O bacharelado faz análise 1, 2 e 3. Então, a análise 1 ela vai passar para 90 horas, a análise 2 para 60 horas e a análise 3 vai aumentar para 90 horas. Então, a gente teve esse consenso de necessidade de aumentar, ao mesmo tempo que reduz a análise 2, aumenta a quantidade de carga horária para a análise 3. Entendi. É isso. Então, no final, você tem um acréscimo de carga horária também no curso de bacharelado. Não é bem um acréscimo, é uma compensação, porque a gente reduziu de análise 2 e aumentou de análise 3. Ah, sim. Era de 6 créditos, né? Exatamente. Então, a gente aproveitou que, né, precisou fazer essa alteração curricular isolada e fez algumas correções no currículo. Essa alteração curricular, Michael, é uma alteração curricular, como você bem disse, isolada, ou seja, uma alteração curricular mais ampla, mais profunda, será feita em breve, é isso? Isso, inclusive o prazo tá bem curto. Essa alteração é mais ampla, né, que seria para 2023.1, se eu não me engano, o colegiado tem até dia 15 de junho para aprovar. E aprovado no colegiado, envia para o departamento, para a congregação e, inclusive, para o CAI, no caso, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Deixa eu aproveitar e fazer um comentário, assim. Na verdade, é um protesto com relação à Prograde, tá? Porque, olha, eu gostaria de falar. É impressionante, tá? Essa questão da extensão, por exemplo, tá desde 2018 para ser regulamentada pela Prograde. Aí, agora, no início de março, eles apareceram com regulamentação e quer que o colegiado, junto com o NDE, faça toda a reformulação até junho, tá? Ou seja, dando para a gente 3 meses para a gente fazer, enquanto a gente está há muito tempo solicitando que a UFBA regulamente a extensão. Então, olha, Michael, eu aproveito e faço o meu protesto aqui, porque realmente eu acho um absurdo a forma como a Prograde tem agido com relação aos cursos de graduação. Tudo atropelado, tá? A gente fica parecendo louco tentando resolver as coisas, tá certo? Agora, na extensão, é a mesma coisa, tá? A gente está nesse corre-corre para tentar ver se consegue deixar o curso todo direitinho com relação a isso, tá? Realmente é um absurdo. Não, é um absurdo essa questão da extensão, da curricularização. Eles fizeram várias reuniões, inclusive eu participei de todas, e as reuniões eram mais no cunho de mostrar a necessidade da extensão, só que, né, qual a maior necessidade do que realmente uma lei, né? Você tem que modificar o curso com base em tal lei, né? Então, tipo, não, eu quero saber realmente o que é extensão e como que a universidade vai curricularizar essa extensão nas grades curriculares. E fora isso também tem a questão das resoluções que regem as licenciaturas, né? Que até então a nossa reestruturação está sendo baseada numa resolução de 2015, na época da presidente Dilma. E em 2019, o governo Bolsonaro fez uma outra resolução. Ele jogou fora a resolução do governo Dilma. E nessa nova resolução
pelo que a gente acompanhou, nenhum órgão de formação docente foi consultado. Então, a gente também ficou nesse... Qual resolução vamos seguir? A do governo Bolsonaro e do governo Dilma? E aí, a UFBA teve vários fóruns das licenciaturas para discutir sobre qual resolução vai seguir, e não tem jeito, né? Vai ter que seguir a resolução do atual governo, né? Mas aí também demorou muito tempo para ter esse... qual resolução seguir, quais são... o que o colegiado realmente vai ter que fazer, quem vai realmente embasar essa reestruturação curricular. Então, sendo que se tem uma resolução atual, tem que seguir ela, não tem jeito. A gente vai ser avaliado pelo novo governo, né? Pois é. Pois é, professor. Essa é uma coisa que eu não entendo. Então, ficou... não ficaram compreendo várias isso. reuniões, desculpa, mas ficaram várias reuniões, não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não, mas vamos ficar às luzes da resolução do governo Dilma. Eu falei, não é assim que funciona aí. Sim. E agora a gente Compreendo. tem uma questão de menos de 2 meses para fechar uma reformulação curricular total. Inclusive, a gente estou pedindo para os departamentos, para alguns departamentos, no caso da FACED, por exemplo, que oferecem as disciplinas de estágio para a gente, para que eles estabeleçam qual é a carga horária desses estágios que vão ser destinados à extensão, que a resolução, essa regulamentação da extensão da UFBA também prevê que o estágio pode contar sim como carga horária de extensão, mas eles ainda não têm esse quantitativo. Sim, então é isso. Eu compreendo isso, viu, Michael? Eu compreendo isso, assim. É uma discussão, a gente perdeu muito tempo, a Prograde perdeu muito tempo com discussões inúteis, porque se a universidade toma a decisão de não seguir a legislação desse ou daquele governo, aí quando for emitir o diploma, simplesmente o diploma não é válido. O diploma não é válido. Ou seja, a discussão, né, serve simplesmente para criticar a resolução atual, mas você vai ter que seguir a nova resolução, não tem jeito. A discussão toda serviu apenas para jogar o nosso tempo fora. E agora nós estamos com o tempo apertado para poder colocar em prática. Essa é a grande verdade. Bom, senhores, eu pergunto se há algo a acrescentar com relação à alteração curricular pontual, né, isolada. Lembrando que o projeto pedagógico dos cursos de matemática estão sendo, né, revistos, e a gente vai ter que fazer algumas reuniões para tratar disso, e teremos aí até junho, né, com certeza, uma reunião para tratar essa questão daí da curricularização da extensão, né, que tem que chegar no conselho acadêmico, né, antes tem que passar pela congregação. Então, temos muito trabalho a fazer. Tem também o regimento interno do colegiado, que já foi despachado para a professora Maristela, que é a relatora, e ela devolveu em diligência. Não é isso, professor? Isso. Então, também temos essa pauta aí que está com o colegiado para fazer os ajustes solicitados pela relatora. Aproveitando de elogiar a relatora, a professora Maristela, que realmente ela fez considerações muito bem-vindas e ressaltando a necessidade de colocar a importante orientação acadêmica no regulamento interno do colegiado. Sim. Isso é uma coisa que eu tenho percebido no período de diretor, é que os colegiados de estatística sempre estão um passo à frente na questão da regulamentação, né? Quer dizer, eles sempre estão um pouquinho à frente nessa questão. Então, eles têm uma visão, eles estão apontando coisas que você vai ter problema lá na frente. Então, essa questão, por exemplo, de colocar no regimento a orientação acadêmica é um cuidado, porque se você não põe no regimento, um futuro coordenador pode simplesmente dizer, não está no regimento, não tenho que seguir. E aí você fica com os seus alunos sem orientação acadêmica. Então, é importante amarrar isso, porque é uma ferramenta que já se mostrou muito eficiente, inclusive no tempo de curso, né? Quer dizer, você vai ter um aluno para trabalhar com ele menos tempo para até entregar o diploma dele. Bom, pergunto se há alguma observação a fazer com relação à alteração isolada dos cursos de matemática. Se alguém tem alguma objeção, se manifeste agora. Objeções e abstenções, façam a manifestação.
Exatamente, Graça. E conta também na avaliação do curso, exatamente. Você tem um curso que tá sempre atualizado, né? O professor Armando está elogiando, que achou boa a solução, aumentou, manteve a carga horária de análise, né, professor? Sem objeções e sem abstenções até o momento. Vou esperar mais alguns segundos, porque algumas pessoas aí estão com a internet, pode estar com a internet um pouco, né, mais lenta. Aproveitando fazer uma crítica para o Grade novamente. Posso? Pode, claro. Que, como eles, né, a gente precisava se adequar urgentemente à resolução do CONCEP, então simplesmente sugerir, faltam 360 horas, então coloca o aluno para fazer atividades complementares e atividades livres. Só que o aluno, por exemplo, no turno da matemática, né, já faz 200 horas de atividades complementares, não dá conta, tá? Estão tendo dificuldade de cumprir 200 horas, quanto mais, né, 560 horas. Então, é complicado. A gente tem, inclusive, quero chamar a atenção para a gente tomar o cuidado de, nessas alterações curriculares, nessas alterações aí que recentemente tem tomado conhecimento, né, da metade do ano passado para cá, só bomba, né, acima dos cursos de graduação. Os coordenadores são os que mais sofrem, devo dizer isso. Mas a gente tem que tomar cuidado para a gente não fazer o enterro simbólico dos cursos noturnos. Porque se você começar a criar dificuldades achando que o curso noturno é igual ao curso diurno, que tem que ter a mesma carga horária, que tem que ter 500 horas de atividade complementar, você está dizendo basicamente o seguinte: esse curso não vai formar ninguém. Já tivemos exemplos aqui no Instituto, não está mais aqui, mas tivemos exemplos de cursos de graduação que demoraram 10 anos para o primeiro aluno colar grau. Então, se a gente tiver uma situação dessa, a gente vai ter um problema. Já tem escolas aqui na UFBA, unidades aqui da UFBA, que criaram cursos e no Reúne, e que agora estão fechando os cursos porque não tem demanda. E não tem ninguém interessado no curso. Então, se a gente não tomar cuidado, vai acontecer a mesma coisa com o nosso curso noturno. E outra coisa, a gente, em algum semestre, antes da pandemia, eu conversei com o professor Joilson e sugeri a ele que ofertasse a disciplina de Fundamentos 1 para o pessoal do noturno como optativa, né? Já que não estava na grade como obrigatória. E nessa oferta, a sala lotou, na época tiveram 65 alunos, teve um índice de aprovação bem interessante e deu a impressão que muitos alunos começaram a se interessar, por exemplo, com iniciação científica. As disciplinas do noturno começaram a ficar com um pouquinho mais de alunos do que realmente era historicamente registrado. Então, realmente, talvez cuidar um pouquinho mais do noturno. Temos efeitos, inclusive, na pós-graduação. Tem alunos tendo interesse, inclusive, em fazer disciplinas do bacharelado. Ótimo. Inclusive, eles gostariam muito que tivesse disciplina do bacharelado no noturno, mas no momento está complicado para o departamento, né? Tá. Legal. A professora Graça está parabenizando o coordenador, o professor Michael, pela sensibilidade e preocupação com as licenciaturas, e em particular com o curso noturno. Eu faço coro com as palavras da professora Graça, eu vi no período agora recente, e tenho presenciado todo o seu cuidado com nossos alunos, e é assim, na universidade pública é isso. A gente tem que ter cuidado dos nossos alunos. Os alunos não são clientes, né? Como nas escolas públicas, nas escolas particulares, né? Quer dizer, você tem que tomar cuidado, senão daqui a pouco você não vai ter mais aluno. E não tendo aluno, a pergunta natural é: para que, professor? Você não tem aluno. Então, muito cuidado. Pois é, professor, agradecer. Não vi registros de abstenções, não vi registros de objeções. Então, entendo que a proposta de alteração curricular isolada, né, vinda do colegiado, com as bênçãos do NDE e do departamento, e agora está aprovado pela congregação do Instituto de Matemática e Estatística. Graça, se quiser falar, a hora é agora, estamos caminhando para o fim da reunião.
Não, eu concordo com. Michael já sabe que. Então eu digo para ele assim que eu estava certa quando eu disse para ele que ele devia ser coordenador, fico brincando com ele. Mas, na verdade, a gente tem que se preocupar, na verdade, o Departamento de Matemática, a universidade como um todo, que os cursos e licenciaturas fazem parte do papel social da universidade. Tá? A universidade tem que se preocupar com os cursos e licenciatura, porque eles é que vão depois lá para fora para formar os alunos que nós vamos receber em todas as áreas. Então, a gente tem que levar muito a sério esses cursos, tá? Tem que ter uma preocupação em melhorar o nível desses cursos cada vez mais, tá certo? Ou seja, tem que ter cuidado com esses cursos. É o papel social e é o retorno para a gente depois, tá? Mesmo que seja a longo prazo, médio e longo prazo, dos alunos que nós vamos receber aqui, somente os alunos de área 1, né? Sim. Sim. Então, o pedido a proposta de alteração isolada, alteração curricular isolada do colegiado foi aprovada. Com isso, vamos caminhar para o fim da reunião. Wendy, por favor, já pode colocar a ata para as verificações. E a sua Armando quer falar alguma coisa? Por favor. Só uma coisa que eu esqueci, e não só em relação às informações, uma coisa muito específica. É que, já que vai falar sobre aquele problema do Maple, da instalação, é porque os alunos do doutorado, eles disseram que eles estão com os computadores muito sucateados e com problemas lá na sala deles. E há uns 2 anos atrás também, lembro que a gente recebeu 2 ou 3 computadores da UFBA, né? Um acho que ficou na sala do coordenador para ser instalado depois, eu não sei, e eram para ser instalados na sala dos alunos, no caso. Se houver algum desses computadores disponíveis ou algum outro para ser instalado, eu queria, por favor, pedir para que fosse instalado na sala dos alunos do doutorado, que eles estão sentindo muita dificuldade ali em relação a essa questão de equipamento, sabe? Pronto. Então, é mais uma dívida aí que eu assumo, eu vou te dar um retorno disso. Eu vou ver onde estão esses computadores que foram adquiridos. Foi no meio da pandemia isso, não foi? Foi no meio da pandemia. Eu comecei com o Quirino, aí ele disse, acho que tinha 2, eu não me lembro se eram 2 ou 3, acho que eram 2 computadores, e cedeu para o doutorado, né? Foram 2 ou 3, eu não me lembro, mas eu acho que foram 2. Né? E aí no caso, aí eu lembro que foram desembarcados, vamos dizer assim, acho que deve ter ficado eu nem ainda fui ali, mas na sala do coordenador do doutorado, mas não instalado, só para ficar protegido, vamos dizer assim, né? E aí seria um momento para instalar, né? Que estivesse disponível ali na sala dos alunos do doutorado, que estão com muita necessidade ali. Pronto, vou fazer o seguinte, eu vou procurar esses computadores, esses 2 computadores, salvo engano, estão na sala do coordenador do doutorado, lá na pós-graduação do CAPG. E esses computadores que nós estamos ficando, né? Que era do Instituto, e os professores de computação queriam levar, mas são do Instituto, vão continuar aqui. Eu vou ver se eu consigo botar alguns desses computadores, não só no doutorado, mas também na sala dos alunos de estatística e na sala dos alunos de matemática. Esses 2 últimos aí no mestrado. Melhorar essa situação dos alunos. Tá? Muito obrigado, viu? E eu te dou um retorno sobre isso, viu? Eu dou um retorno sobre isso. Tá obrigado. Bom? Beleza. O Wendy, a ata já está à disposição, gente. Por favor, verifiquem a ata. A gente já fazer a aprovação da ata aqui. Verifiquem a ata se está ok. É uma ata curta, né? Viu, André? Só tem uma duplicação ali de presente os membros. Sim, na linha 11, Wendy. Na linha 11 tem presente os membros 2 vezes. Beleza.
Wendy, aqui na linha 30, o valor da emenda, não sei se eu falei na hora, mas é bom dizer, o valor da emenda que nós recebemos foi de R$50 mil, tá? R$50 mil. Então, se você puder colocar aqui, por favor, coloque aí na linha 30. Começa na linha 29, a minha fala. Na página 446, a linha começa na linha 29 e avança pela 30, 31. Vamos para a próxima página. Próximo e último. Na próxima reunião, relativa a esse informe que eu fiz aí, no item 6, né, na linha 36, eu vou trazer o número dos processos que, quando o SEAD consegue identificar um conjunto de bens, é gerado um processo que fica disponível, um processo ostensivo que fica disponível no CIPAC, e eu vou trazer a lista desses processos, a numeração, tudo direitinho, para que qualquer pessoa da comunidade veja os bens que estão indo para o Instituto de Computação. Certo? Há vários computadores de projetos que estão na caixa. Então, no meu entendimento, a gente não pode estar repassando nossos bens, sendo que o Instituto já vai começar com uma quantidade significativa de bens. Aí basta cada professor fazer valer o seu compromisso com o Instituto que propôs criar e colocar os bens à disposição da coletividade. Bom, na segunda página, há alguma observação a fazer, gente? Por gentileza. No afastamento do professor Paulo Canas, tem o número do processo aqui, né? Tá. Beleza. Ok. Porque na pauta não tinha, agora tem. Ok. Então, esse é a última fala, é o do colegiado. Pronto, eu pergunto se há alguma coisa a acrescentar, a retificar na ata, exceto o que já foi dito aí. O Samuel sem reparos. Então, gente, fora o reparo que o Michael bem apontou, na Graça apontou aí, na linha 33, imagino que da primeira página, né? 446, tem um erro na palavra professor. Então, Wendy, por gentileza, corrija as observações aí, que são coisas pontuais, não alteram o conteúdo da ata, né? Tem uma duplicação de um termo, tem a palavra professor, que deve estar grafada de modo errado, tem a minha observação com relação ao valor da emenda. Então, fora isso, creio que a gente pode colocar a ata em votação, em discussão. Alguém tem alguma objeção? Objeção quanto à ata que foi apresentada agora? Objeção ou abstenção? Essa já é a ata corrigida? Sim, eu acho que só não está corrigida a palavra professor, mas já incluí o valor e corrigi a parte que o professor Michael falou. Tá. Então, fora a palavra professor, que ela vai fazer correção depois, eu pergunto se há alguma objeção quanto ao restante da ata. Abstenção. Se não houver objeções, se não houver abstenções, a ata está aprovada e será encaminhada ao CIPAC para assinatura. Então, senhores, sem objeções, sem abstenções, a ata está aprovada. Eu quero agradecer a presença de todos.
E lembrando que no começo de maio devemos ter uma reunião, porque nós precisamos antecipar o processo de contratação de substitutos por conta do ano eleitoral. Né? E obrigado a todos pela presença. Eu tenho outra reunião agora que, inclusive, já começou. Tá? Então, muito obrigado por tudo, viu? Obrigado pela presença, obrigado pelas observações, pelas palavras, pelas sugestões, pelas críticas. Obrigado. Eu vou ter que sair agora, tá? Um grande abraço. Eu tenho outra reunião. Bom dia a todos.